Palavra de Deus para o seu coração nessa noite, para o meu coração também, para o nosso coração, né? É uma palavra de confronto mesmo, mas eu acredito que nós estamos precisando atentar para essa realidade. É uma realidade espiritual, uma realidade que nos confronta, mas nos confronta para a bênção, porque nós só podemos falar sobre isso porque Deus tem nos dado isso, Ele tem te dado isso. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração a mais com você, e essa oração que nós vamos fazer é cantada, amém? Nós vamos cantar esse cântico agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Cante comigo essa canção. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Fale com Ele. Renova-me. Esse é o nosso clamor, Senhor. Esta é a nossa oração. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. O Salmo, o capítulo 80, o versículo 19,
Salmo 80, 19. O salmista diz assim, Salmo 80, 19: o salmista nos diz: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Salmo 85, versículo 6, diz assim, Salmo 85, verso 6: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Diz também Isaías 57:15, assim, Isaías 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e um novo alento ao coração do contrito. Caio, vem aqui, por favor. Um novo alento ao coração do contrito. Esses textos que nós acabamos de ler, irmãos, eles nos revelam o coração de Deus. Deus está interessado em, de fato, abençoar o seu povo. E o Senhor habita no lugar alto e santo, mas Ele também habita com o contrito, com o humilde. Deus tem interesse em homens que tenham coração contrito, com o coração humilde, coração quebrantado. Porque Deus tem interesse em avivar aquele que está morto. Sabia disso? E Deus tem um interesse em fazer isso através da igreja. Há um chamado de Deus para a igreja de ministrar a vida, porque a proposta de Jesus é que através do homem ele possa ministrar a vida e vida em abundância. Deus tem interesse em revelar a sua vida ao homem. Nós estamos vendo nos nossos dias a violência, nós estamos vendo a falta de amor, nós estamos vendo a corrupção, a gente está vendo o ódio crescendo, e a gente sempre tem falado que é papel da igreja assumir uma postura que se opõe a tudo isso. A igreja precisa ser conhecida, mas como será que a igreja pode transformar? Como será que a igreja pode mudar? Irmãos, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida para trazer vida para a nossa nação. Deus está contando conosco. Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, para ouvir essa verdade. Deus está esperando em você. E Deus está contando com você. Olha, alguns homens se dispuseram a obedecer a Deus. Alguns homens se dispuseram a tomar uma atitude em favor de Deus. Deus prometeu lá em Joel que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso se cumpriu em Atos.
quando o Espírito de Deus desceu ao cumprir-se os dias de Pentecostes. Toda carne, então, tem a possibilidade de ter a presença do Espírito de Deus. Deus quer que os homens sejam cheios do Espírito Santo. A gente vai ver na igreja de Atos que aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, o que acontece com ela? O que aconteceu com a igreja de Atos? Eles se multiplicaram. Eles saíram das quatro paredes, eles testemunharam da vida de Jesus, eles revelaram o poder de Jesus, porque era uma igreja que vivia no poder de Deus. Irmãos, nós não fomos chamados para viver uma vida seca, nós não fomos chamados para viver em sequidão espiritual, nós não fomos chamados para a morte espiritual, nós não fomos chamados para viver numa debilidade espiritual. Deus não quer isso de você. Deus não criou você para morrer espiritualmente. Deus não chamou você para experimentar a escassez espiritual. Não, Deus o chamou para viver uma vida de plenitude de vida. É por isso que nós lemos esses textos, porque todos esses textos nos falam de vida. Deus está falando que quer nos avivar. Deus está falando que quer que nós sejamos cheios da sua vida. Você e eu somos cheios da vida de Deus? Às vezes nós achamos que basta participarmos do culto, e quanto mais quietinho for o culto, melhor. Irmãos, uma igreja viva, ela abala uma cidade. Um povo vivo não para quieto. Um povo vivo, ele faz um rebuliço numa cidade. Um povo vivo faz um rebuliço na sua família, porque está cheio da vida de Deus. E às vezes nós nos intimidamos sinceramente, por falta de intimidade e conhecimento de Deus. Nós não estamos mais conhecendo a Deus, ou não conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus pela teoria, conhecemos a Deus pelos estudos, mas quando eu digo conhecer a Deus, é caminhar com Deus. Um povo que tem a intimidade com Deus, um povo que caminha com o seu Deus, que experimenta o seu Deus. Olha, alguns homens na história têm feito isso. E qual é o resultado da vida de um homem que anda com Deus? Vocês querem um exemplo? Em 1857, na região de Nova York, havia um homem cuja alma, no que tinha de mais íntimo, palpitava de profundo anseio pela operação naquela grande cidade. Primeira coisa, esse homem tinha sede de Deus. E ele tinha o desejo profundo de ver Deus se manifestando na sua cidade. Sabe o que é ansiar isso? Sabe o que é desejar ver Deus na sua cidade? Sabe o que é desejar ver Deus na sua vida? Na sua família? Pois é, o território espiritual que o cercava era um território árido, seco. Ele estava em um lugar onde a vida espiritual estava morta. E esse homem então começou a bradar a Deus. E ele começa a bradar da seguinte forma: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, citando o Salmo 126, verso 4. No desejo de que outros se agregassem, em oração combinada, ele expôs um cartãozinho na janela do seu quarto em Fulton Street. Um cartão dele dizia o seguinte: se há alguém interessado em orar por um avivamento, entre e ore comigo. No primeiro dia, esse homem orou sozinho. Depois, outras pessoas começaram a aparecer, até que o quarto dele se tornou pequeno para tanta gente. O anseio do avivamento desse homem começou a se alastrar, até que centenas de pessoas
estavam possuídas pelo Espírito de Deus, por um espírito de intercessão e súplica. O anseio desse homem alcançou centenas de pessoas. Conta o Dr. Little que muito pouco tempo depois, o vento de Deus começou a soprar e 250 mil almas entraram no reino de Deus em poucas semanas, porque um homem estava inconformado com a sua cidade. 250 mil pessoas entregaram suas vidas ao Senhor em poucas semanas. 4 rapazes no condado de Antrim, na Irlanda do Norte, ajoelharam-se semelhantemente numa sala de escola em oração conjunta. E eles anelaram pelo um avivamento. E eles começaram a orar. E Deus foi ao seu encontro de tal forma que toda a Irlanda foi afetada. Na realidade, foi esse até o começo do avivamento de 1859 que influenciou o país. Sabe como que começou esse avivamento na Irlanda? Com oração na escola. Poucos jovens. Poucas pessoas podem gerar um avivamento quando elas estão decididas a pagar um preço de oração. Você sabe do que o Brasil está precisando? Não é de um Aécio Neves. O Brasil está precisando de gente que saiba orar. O Brasil está precisando de gente que se dispõe a dobrar os seus joelhos e a transformar essa nação com oração. O Brasil está precisando de gente que conheça a Deus. O Brasil não está precisando de religião. O Brasil não está precisando de Jean Williams. O Brasil está precisando de gente que anda com Deus e conhece a Deus. Irmãos, a proposta de Deus para você é que você ande com Ele. Está para entender isso? A proposta de Deus comigo é que Ele ande comigo. Deus quer andar conosco, mas para isso nós precisamos entender. Deus precisa gerar em nós uma inconformação pelo pecado dessa nação, com o pecado da nossa nação, da nossa cidade. Nós estamos precisando de gente que se levante no poder de Deus para fazer diferença. Gente que se dispõe a orar e traga avivamento para a nação. Você achou aí, Alex? O vídeo? Eu queria mostrar um videozinho aqui rapidinho para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. É isso aí mesmo. Pode abrir. Ouça só. Eu acho que está legendado, mas preste atenção no que ele está dizendo. Have you ever thought about what church looks like in another country? What it would be like to risk everything for simply following Jesus? These are the secret believers. It's 1949 and the People's Republic of China has just been established. China is ruled by a guy called Mao Zedong, an atheist and communist dictator who seeks to destroy Christianity at all costs. It is estimated that there are 1 million Christians in China at this point in time. And for the next 30 years, they face severe persecution. Believers imprisoned, pastors abused, and Bibles were burnt in their thousands. By 1979, there was an estimated 10 million believers, and that number soon doubled to 20 million. How did this great revival take place under such severe persecution? At the time, reports from China said that there was one thing that stood out.
And it was the amount of time that these believers would spend in prayer. But it wasn't that they were praying for their own suffering. They were praying for their country. They were praying that revival would come to China. This is where the revival started, with prayer. One of the things that really surprised Mao Zedong and his government was that this revival wasn't made up of old people. It was made up of youth and young adults. Young people who could not only see the problems with communism, but could also see the freedom that you could find in Jesus. There were so many believers in China, but nowhere near enough Bibles. Open Doors had a vision of delivering 1 million Bibles in one night. And through prayer and hard work, and against all odds, Project Pearl achieved this. But there was still a thirst for Bibles. Over the last 30 years, Open Doors has delivered more than 40 million Bibles and pieces of Christian literature into China. Operations like Project Pearl have inspired Chinese Christians to begin printing their own Bibles in China. They now produce over 1 million Bibles a month. Today there are an estimated 80 million Christians in China, and there is no longer a Bible drought. But this isn't the end. There are new trials to overcome, new goals to reach, and more people who need to hear about Jesus. Christians are still being persecuted. House churches are still being attacked and shut down, with members beaten and imprisoned. But what if this revival has only just begun? What if we prayed for revival in other countries, or revival in our country? Pray for the persecuted. Pray for those people who share our faith but not our freedom. Pray for the people who constantly live in fear for simply following Jesus. And pray that we might be inspired to make a difference in our country. No prison, no border, and no door is closed to us when we pray. You see, one of the greatest revivals in the history of the world was built on prayer. Através de povo que se dispõe a orar, e nós temos bastante histórias que revelam isso. Na história a gente tem bastante gente que pagou um preço de oração e trouxe um avivamento para a nação, assim como na China. Jovens têm orado e milhões de pessoas estão entregando sua vida para Jesus Cristo. Mas as pessoas têm pago um preço de oração, não apenas fechando seus olhos e dobrando seus joelhos, mas elas entregam a sua vida no altar de Deus. Essas pessoas se dispõem, quando oram, até mesmo à morte. E muitos avivamentos nasceram com a morte de quem estava intercedendo, porque eles dispuseram a entregar a sua vida ao Senhor. A gente vai ver, por exemplo, estava lendo a história de Evan Roberts. Evan Roberts foi um jovem que decidiu pagar um preço de oração pela sua nação. E ele começou a buscar o Senhor, e através da oração, o avivamento veio para o país de Gales. Nós temos visto na história homens que se dispõem a orar e pagar um preço de oração, e o avivamento vem. Mas duas coisas acontecem nesses avivamentos. Primeiro, um profundo desejo em conhecer a palavra de Deus. Segundo, o coração é tomado por um desejo de intercessão. Daí, quando essas duas coisas se juntam,
nós temos um avivamento nascendo. E irmãos, quando eu vejo as pessoas dizendo que não tem tempo de ler a Bíblia, e oram de qualquer maneira, e o seu coração não se ferve pela intercessão, e não tem paixão pela palavra de Deus, eu temo que essas pessoas que muitas vezes se dizem cristãs no Brasil, não conheçam a Deus. E Jesus disse que pelo fruto nós conhecemos a árvore. E será que nós não estamos inseridos nesse contexto de pessoas que não estão pagando preço de oração? Porque eu digo uma coisa a vocês, se esse grupo que está aqui decide pagar um preço de oração, eu tenho certeza que Deus vai nos trazer um grande avivamento para essa nação. Não precisava nem de tudo isso. Mas será que há disposição em nosso coração? O que está ocupando o nosso coração? Será que nós temos amado o Senhor mesmo? Será que nós estamos dispostos a tudo? Lá você vai ver os chineses dizendo, o irmão relatando sobre os chineses, que eles nem oram pelos seus sofrimentos, porque eles estão interessados pelo avivamento do país. Eles oram pelo avivamento do país. E lá é diferente do Brasil, que nós podemos usar um microfone, nós podemos abrir as portas, podemos falar, e o máximo que a gente vai ter é um vizinho dizendo, cala a boca. Entende? Mas nós temos liberdade para pregar, para falar. Nós podemos carregar a nossa Bíblia na rua. E muitas vezes nós menosprezamos a Deus. Nós não ligamos, brincamos com a nossa vida espiritual, achamos que isso não tem nada a ver e nos voltamos para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias dificuldades, para a nossa própria ansiedade, para os nossos próprios desejos, para a nossa própria carne, e queremos que as coisas funcionem à nossa maneira, e a nossa espiritualidade, ela fica boa ou ruim de acordo com o suprimento da nossa vontade. Mas isso não é vida cristã, isso não é intimidade com Deus, isso não é conhecer a Deus. A igreja foi chamada para revelar a natureza, o caráter de Deus através do seu amor. E Jesus, que foi o maior avivalista, foi aquele que renunciou a sua vida por amor. E ele viveu o tempo inteiro ensinando a amar. Tudo que esses homens e mulheres estão fazendo ao longo da história é dizer que eles têm aprendido de Jesus Cristo. Será que nós, a igreja brasileira, nós estamos entendendo essa mensagem? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço por um avivamento da nossa nação? Será que nós estamos orando pelo Brasil? Será que nós estamos orando pela nossa família? Será que nós conhecemos a Deus? Deixa eu explicar uma coisa para você. O Espírito de Deus nos foi dado. Deus é real. Não é uma filosofia. Deus não está distante. Ele é poder, Ele é vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é real. Ele quer se manifestar. Deus quer se mostrar ao mundo. E Ele quer se mostrar ao mundo através de você. Foi por isso que Ele deu o Espírito Santo. Deus está em busca de pessoas que o conheçam. Deus está buscando pessoas que o conheçam. Estamos enxergando a Deus. Como será que você veio para a igreja nessa noite? E como será que um chinês viria para a igreja aqui nessa noite? A gente tirasse ele lá daquela situação de perseguição e falasse, vamos fazer o seguinte, vamos levar você para um culto na igreja brasileira. Será que ele iria se arrumar desanimado? Será que ele iria vir arrastando o pé? Como seria o louvor desse chinês? Como que ele cantaria nessa noite? Como que ele oraria? Através da oração do Evan, ele começou a ver outras pessoas sendo tocadas por Deus. E ele começou a vislumbrar pessoas que estavam experimentando uma intimidade com Deus e a convicção de que Deus estava ouvindo as suas orações. Gente, quantas pessoas estão orando por aí e nem sabem o que estão pedindo. No outro dia, se ele for
pensando que orou ontem, ele não lembra. E mais, nem sabe se Deus está respondendo a sua oração, se Deus está lhe ouvindo, porque tem a sensação de que a sua oração não passa do teto, porque a vida espiritual está podre, está seca. Mas o Senhor nos tem dado uma palavra, o Senhor tem nos dito uma palavra. Ele está dizendo que vai fazer que do deserto saia água viva. Deus não chamou você para viver uma vida seca. Deus te chamou para viver uma vida de intimidade e comunhão com Ele, uma vida cheia do Espírito Santo, a fim de que você seja incomodado à oração. Orar, irmãos, é uma realidade para quem anda com Deus. Senão nós vamos ficar a vida inteira brigando. Gente, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas quem anda com Deus, quem conhece a Deus e começa a sentir o peso do coração de Deus por essa terra, por essa nação, ele não precisa nem ser chamado à oração, ele mesmo vai ser incomodado a orar. E aí, queridos, nós vamos ver o resultado disso numa igreja que ora, de pessoas que sabem por que estão vindo para a reunião orar, vão dobrar os seus joelhos e vão clamar por essa nação. Será que nós estamos realmente inconformados com a situação do Brasil? Não estou falando apenas da situação política, não, porque isso é apenas reflexo de uma situação de pecado. Eu estava lendo a história da Colômbia. Os irmãos na Colômbia, em Cali era a cidade mais violenta da Colômbia. Sabe o que estava acontecendo? Os líderes nacionais do tráfico moravam em Cali. A cidade era podre, era violenta. Eles mandavam na cidade, mandavam no país. Até que um pastor decidiu orar pela nação, a começar pela sua cidade em Cali. E ele dobrou os seus joelhos e começou a orar. E outros irmãos começaram a se unir com esse pastor em oração em Cali. A igreja foi se levantando em Cali com os seus joelhos, com as suas lágrimas. Sabe o que aconteceu em Cali? Os líderes do tráfico foram presos. Houve um limpa e a igreja se levantou com poder. Mais de 200 igrejas se reúnem sempre continuamente para adorar o Senhor, e eles estão sempre juntos orando, e Deus tem trazido um avivamento à Colômbia. Porque há pessoas que se dispuseram a buscar a Deus. Homens comuns, mulheres comuns, se dispuseram a dobrar os seus joelhos. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Bem, a oração não tem somente precedido o avivamento na história bíblica. Ela também tem estado no começo de todo o grande avivamento histórico da igreja. A mão de Deus estava poderosamente com John Wesley e Whitefield nos anos de 1700. Deus os usou para levar multidões ao seu reino. Whitefield foi especialmente usado por Deus para acender o avivamento no começo da história dos Estados Unidos. Arnold, biógrafo de Whitefield, descreveu o acontecido. Whitefield disse: cedo de manhã, ao meio-dia, à noite e à meia-noite, ou seja, o dia inteiro, o bendito Jesus visita e renova meu coração. Se as árvores de uma certa floresta pudessem falar, elas contariam da doce comunhão que eu e alguns outros lá desfrutamos com o eternamente bendito Deus. Eu não seria tão fortalecido com a majestade infinita de Deus, que seria impelido a me jogar no chão e oferecer minha alma como uma folha em branco em suas mãos, para que Ele pudesse escrever nela o que quisesse. O qual foi o resultado desta oração? Whitefield descreveu como Deus cativou o coração das pessoas. Ele diz: eu pregava cerca de 5 vezes por semana. E ele disse: mas a congregação crescia, se possível, mais e mais. Era maravilhoso ver como as pessoas se penduravam nos tubos do órgão, subiam as vigas da igreja, tornavam a igreja tão quente que com a sua respiração
saía um vapor dos pilares com as gotas, como gotas de chuva. Algumas vezes, o mesmo número de pessoas ia embora por falta de espaço quando entrava na igreja. O segredo do grande avivamento de 1700 foi que Deus encontrou homens e mulheres de oração. Mas Deus não mudou. O que Ele fez naquela época, Ele está disposto a fazer hoje. O que Deus fez nos Estados Unidos, o que Deus fez no país de Gales, o que Deus fez em Cali, o que Deus fez nas Ilhas Fiji, Deus quer fazer na nossa cidade. Deus quer fazer em Taguatinga. O que Deus está querendo? Corações que se movam, pessoas que estejam dispostas a pagar um preço de comunhão com Ele, gente que não fica espiritualmente arrastando o pé. Deus está procurando gente que esteja acesa. Deus está procurando corações disponíveis, quebrantados. É assim que Deus vai levantar um povo e que Deus vai mudar a história de uma nação. Se não, meu querido, nem a pessoa que convive com você todos os dias conhecerá o Senhor. Mas se você conhecer a Deus, as pessoas ao seu redor serão transformadas. Se você andar com Deus, as pessoas ao seu redor serão transformadas por Deus. A igreja não pode ser uma comunidade de gente que se conforme com sua vida espiritual. A igreja tem que ser uma comunidade de gente que conhece a Deus. Como está a sua vida com Deus? Vamos ficar em pé? Será que Deus quer realmente um avivamento na sua vida? Nessa noite, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Coração quebrantado é o que Deus está precisando, é o que Deus quer. Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Acaso não nos renovarás a vida? Você está já esperando a morte? Você já nem sabe se amanhã você vai viver na fé. O salmista diz: Senhor, acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Pois assim diz o Senhor, o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas eu também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías nos diz que o Senhor está disposto a mudar o seu coração, a trazer alívio, a tocar a sua vida. Na China, aqueles irmãos estão sofrendo muito, muito mesmo, mas o coração daqueles irmãos está renovado a cada dia. Estava ouvindo a história de um senhor de 70 e poucos anos de idade, ficou 26 anos na prisão, e ele disse que diante da fome, diante do frio, ele se abraçava a si mesmo a fim de tentar se aquecer. Mas ele disse que quando ele tentava pensar em reclamar, em chorar, o Senhor o tomava de alegria e ele cantava ao Senhor. E ele disse que nesses 26 anos, o que ele mais fez naquela prisão foi cantar ao Senhor. E uma das músicas que ele cantou, que ele mais cantava, era aquela:
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Será que nós estamos dispostos a levar a cruz? Nós vamos cantar de novo: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser o mesmo. Eu preciso, Senhor, do toque do Senhor nessa noite na minha vida. Eu quero ser transformado. Eu não quero mais ficar com as minhas justificativas, as minhas desculpas, me atolando no meu pecado, me atolando nos meus erros, me atolando no meu conformismo. Chega, Senhor. Eu quero que o Senhor encontre em mim um coração disposto a trazer um avivamento para a minha terra. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Renova-me, Senhor. Faça essa oração. E se você tem esse desejo, se você está disposto a mudar a sua história nessa noite, o coração nessa noite contrito, eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos orar juntos aqui. Pode vir, vamos orar. Senhor, eu preciso. Senhor.